Olá, boa tarde. Começando mais um Os Donos da Bola, semana de clássico e o ritmo está acelerado aqui com Dimara Oliveira, Eduardo Panzi, Kika Branco e já vamos direto ao vivo para a cidade do Galo. O Aguirre, o técnico, está falando na coletiva. De ganhar o jogo. Então, não tenho dúvidas e estou com confiança que o time pode mostrar um bom futebol. A questão do número de desfalques, isso aí te chega a te preocupar. E o que você passa para os jogadores para aumentar a confiança desses jogadores que seriam terceiros reservas? Como que você vê isso tudo? Pero tem uma coisa boa que nós, desde que começamos, estamos dando a eles jogos e confiança e que possam mostrar. Não tem ninguém que vai ser seu primeiro jogo. Já quase todos têm jogado e bem. Então não é momento de buscar desculpas ou de falar de jogadores que não estão, porque isso não sirve para nada. Agora toda a confiança em los jogadores que van a estar para comenzar, los jugadores que van a estar no banco, son muy importantes también, y estar todos juntos para ir a essa final para nós, bem preparados. Aqui é um jogo apenas da fase classificatória, mas se trata de um clássico. O que você acha que o resultado pode trazer para uma sequência de trabalho, se é que pode existir um peso em relação ao que vier a acontecer, ou minimiza isso? Para mim, clássico em qualquer circunstância é importante. Talvez é verdade que não seja um jogo tão decisivo, porque não é uma final. Eu falei que para nós é uma final porque temos a obrigação de ganhar, mas vai ter mais na frente coisas talvez mais decisivas. Mas nós temos que pensar que la importancia que tiene, lo que significa para la torcida, lo que significa para nosotros, lo que significa para mí como para mi comisión técnica, y entonces tenemos que primero pensar, intento ver las cosas positivas y pienso que vamos a ganar, mas no siempre puede ganar, a veces puede acontecer lo contrario, tenemos que estar preparados pero no fugir da responsabilidade, da importância que tem um clássico. Diego, em semana de clássico, normalmente a gente percebe um clima um pouco diferente na cidade, né? É o assunto comentado no shopping, no restaurante, na padaria, na rua. E eu queria saber se no seu trabalho, quando tem uma partida como essa diante do Cruzeiro, você procura mudar um pouquinho a rotina de condução da equipe, do dia a dia aqui no CT, ou é um trabalho às vezes mais psicológico de conversar para ressaltar a importância desse jogo? Ou é como se fosse uma rodada normal de qualquer campeonato? Nós tentamos, todos estamos sabendo a importância que tem, e clássico acho que é o único jogo que você não tem que motivar aos jogadores, não tem que falar da importância que tem ou o que significa, porque todos estamos conscientes disso. Tento que seja uma semana bastante normal, mais normal do que as outras talvez, mais simples, mais sem fazer treinos demasiado elaborados, sino que seja uma semana, liberar um pouco la parte psicológica para que eles puedan sentirse bien y lo que você não faz en 3 meses de trabalho não vai fazer en 2 días porque tem um clássico. Entonces nós tentamos que seja uma semana bastante normal y bueno, así que estamos preparados. Diego, a gente está ao vivo aqui no programa Os Donos da Bola da Band. E eu queria saber de você tem vários desfalques, mas a gente viu uma mudança ali nos volantes, você colocando o Júnior Urso, até na última partida foi assim. Eu queria que você explicasse assim, para a gente o porquê dessa mudança, como é que você analisa esses dois jogadores, tanto o Leandro Donizete quanto o Júnior Urso. Bueno, el time está, casi siempre está teniendo mudanzas y
y prácticamente yo acho que no repetimos nunca el time. A veces acontecen cosas como no último jogo da Libertadores, que Donizetti tenía 3 cartones, ficou fora y jogou Urso, fue bem y continuó jugando. Mas obviamente que Donizetti es un jugador importantísimo, sé lo que significa, sé la importancia que tiene para lo que significa para la torcida, para todos, y es un juego que si él no comenzar jugando es una opción excelente que tengo para utilizar durante o jogo. Aguirre, você diz que não tem muita dúvida para a escalação no Clássico. Você acredita em alguma surpresa do outro lado, na escalação ou na forma tática do Davidson? No sé si sorpresa, alguna mudanza puede ser, porque los dos times estamos sin jugadores, y entonces tenemos que tal vez mudar alguna cosa. La verdad no estoy pensando mucho en eso. Sé que Cruzeiro tiene excelentes jugadores y que tenemos que prepararnos para, si queremos vencer, tenemos que hacer un gran juego. Pero es una grande oportunidad y la confianza en el grupo es total. O Diego, devido aos... Tá aí o Diego Aguirre, a Gisele Ramos continua lá cobrindo o Atlético. Qualquer novidade, ela chama a informação sempre com prioridade nos donos da bola. E olha, nem deu para anunciar ali no começo, porque a gente já foi direto com o treinador do Galo, mas hoje, o aniversariante do dia, aliás, parabéns à torcida do Atlético, hoje tem enquete para ver qual torcida está mais animada aí para o Clássico. O bicho vai pegar aqui e tem também os palpites. Na terça o Everton afinou, ontem a Kika afinou, mas hoje ela não escapa. Todo mundo aqui vai honrar as calças e vai palpitar para o jogo domingo. Dimara Oliveira, na entrevista, principalmente a questão ali perguntada pela Gisele, não é só porque é nossa companheira não, mas porque foi uma pergunta mais direta, mais pontual sobre a escalação do time. O que você achou da resposta dele sobre o Júnior Urso e o Leandro Donizete? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. A Gisele foi em cima, né? Yuri é ele mesmo, Júnior Urso é ele mesmo e o Aguirre deu uma enrolada. Agora é interessante porque os 3 treinamentos, o primeiro que ele não comandou e os outros 2 que ele comandou, ele manteve a mesma equipe. É difícil a gente entender que num clássico que tem um nível de exigência tão alto, um treinador não vai entrar com a equipe que treinou. Né? E alguma surpresa, claro que o Luxemburgo adorava fazer isso, né? Sim, mas o Aguirre também faz. Porque enganar tanto o adversário que ele enganava os próprios jogadores, ficava uma bagunça danada. O Aguirre também, na época do Internacional, ele fazia esse tipo de situação, até mesmo na Libertadores, quando ele veio jogar aqui, não tinha sido aquele time que tinha treinado. Né, que ele acabou fazendo uma surpresa. Mas, e no caso do Aguirre, a questão do Leandro Donizete. Realmente o Leandro Donizete não precisa treinar com esse grupo. Ninguém sabe mais como joga com esse time do que o Leandro Donizete. Então, talvez aí esteja a maior dúvida. Se tiver alguma surpresa, eu acho que essa questão do Júnior Urso e do Leandro Donizete. Eu acho que é ali que está a situação dele. Mesmo, claro que teve uma inversão hoje no treinamento, todos os nossos companheiros que estavam lá e a própria Gisele, ele, na armação, o Luan armou muito mais a equipe do que o Robinho e do que o Yuri, que tinha acontecido nos outros treinamentos, né? O Yuri e o Robinho estavam se revezando ali mais centralizados, mas hoje o Luan armou mais a equipe. Talvez aí é a questão tática mesmo, né? De quem vai fazer a função melhor. Não quer dizer que esteja definido, mas quer dizer que eles vão se alternar por ali. E o Luan hoje foi quem, na novidade, não em termos de jogadores, mas quem mais trabalhou pelo setor. Então, eu acho que a dúvida é essa mesmo, é o Júnior Urso e o Leandro Donizete, que acho que até na cabeça do treinador. Sobre essa questão do Luan, de quem vai ser o armador do time, Panzi, não surpreende totalmente, até porque nessa temporada, em alguns jogos, o Luan, mesmo que durante as partidas, em eventualidades, que ele não tenha começado com essa orientação, em alguns instantes ali, ele saiu da direita, funcionou como esse armador centralizado. Então, ele sabe fazer essa função e é até muito bom naquelas enfiadas de bola, que é uma característica muito pedida para o jogador que atua ali centralizado como armador. Agora, por outro lado, muito se fala da questão do Robinho não ser tão eficiente assim na recomposição. Já tem certa idade, prefere priorizar o ataque e não consegue acompanhar tanto o lateral adversário. Você não acha que se o Luan for o armador e o Robinho for pela direita, é um contrassenso até nesse sentido?
O Luan é muito bom para recompor, tem a parceria feliz com o Marcos Rocha e o Robinho vai ter essa obrigação de acompanhar o lateral esquerdo do Cruzeiro? Boa tarde. Um abraço, Cadu, telespectador. Eu acho que com a ausência do Casares, do próprio Cleiton, que seria um substituto ali na frente, esses jogadores... Do Dátilo também. Do Dátilo, esses jogadores não vão ter posição fixa. Acho que vai depender muito do jogo, de como o adversário vai jogar, de como o Cruzeiro vai jogar, do rendimento do Elber, que tem velocidade, do Romero, que ajuda muito pela direita, das subidas dos laterais do Cruzeiro. Eu acho que isso vai influenciar na organização do Atlético durante o jogo. Talvez o Aguirre opte por começar, eu vou começar com o Robinho centralizado, ou vou começar com o Luan centralizado, mas dependendo do que o Cruzeiro propor no jogo, o Atlético vai alternando, porque o Luan dá conta do recado, a gente sabe disso, já viu, o Robinho dá conta do recado, pela experiência, por já ter atuado por várias vezes em todas as posições lá na frente, o próprio Lucas Prato é um jogador que consegue fazer essas alternâncias. Eu só acho que o Yuri vai ser o jogador que vai, se ele entrar em campo, claro que o Aguirre acabou que não confirmou, mas deve ser isso, vai ser o jogador que vai jogar aberto, independentemente de qual lado, ele não vai ficar alternando tanto. Mas dependendo do que o Cruzeiro apresentar no jogo, o Atlético vai poder alternar. Ora o Luan cai aberto por um dos lados, ora o Robinho centralizado, ora o Robinho vai lá na frente. E de quem tiver mais facilidade de fugir da marcação também, porque vai que fica todo mundo em cima do Robinho. Sim. Você tem essa... O Atlético tem essa qualidade, o Aguirre tem esses jogadores com essas características, eu acho que ele não tem a necessidade de guardar a posição do meio para frente. E vai com o Júnior Urso no lugar do Donizete, o finalzinho da entrevista, ele falando, o Donizete tem qualidade, ele no banco, eu vou ter uma opção espetacular, ou seja, vai o Júnior Urso, é um jogador que chega bem à frente, já que chega melhor que o Donizete. Ontem eu falei aqui a questão da estatura, bola alta. Você escalaria o Júnior Urso? Eu escalaria o Júnior Urso e não mexeria lá na frente. Seria Robinho, Luan, Yuri e Lucas Prato, independentemente de quem for guardar determinada posição. Acho que eles vão alternar durante todo o jogo. O Atlético não deve ser muito diferente disso que a gente está pensando aqui no programa. Ô Panzi, vamos chamar a enquete pelo @osdonosdabola_MG. Você sempre manda mensagem, a Kika Branco lê a mensagem de todas as torcidas, mas hoje, além das mensagens que a gente vai ler, a enquete, a tão famosa enquete. Vote no @osdonosdabola_MG. Qual é o seu placar para o Clássico? Qual o resultado de domingo? Atlético, Cruzeiro, não tem empate na enquete não, gente? A gente aqui, ninguém pode votar em empate não, mas na enquete pode ter essa opção, não é isso? É, claro. Não vai ter empate, o Genta não quer saber de empate. Então, pro Genta, qualquer um dos dois vai ganhar. Quem vence o jogo domingo, essa é a enquete no @osdonosdabola_MG, Atlético ou Cruzeiro. Começa com o mandante, né, por isso, e depois Atlético, Cruzeiro, @osdonosdabola_MG. Eu vou inverter a ordem agora, começar perguntando para você, Panzi. Todo mundo, é quase um consenso que o Atlético faz uma temporada melhor do que a do Cruzeiro até aqui. Apesar de o Cruzeiro estar na frente no Campeonato Mineiro, isso se deve muito ao fato de o Atlético ter poupado em vários jogos e na Libertadores, competição que testa mais os times brasileiros, o Galo vem convencendo em boa parte dos jogos. Você acha que essa vantagem do Atlético se deve mais a uma vantagem técnica, os jogadores são melhores, o material humano é mais qualificado, ou é algo mais coletivo? O time é mais entrosado, tem sintonia fina e funciona melhor taticamente? Cadu, o Atlético contratou melhor que o Cruzeiro esse ano, o elenco do Atlético é melhor, mais qualificado que o do Cruzeiro, isso influencia demais. O Atlético manteve a base, o Cruzeiro também, mas as contratações, as opções de banco do Atlético, na minha opinião, são bem melhores que as do Cruzeiro. O Atlético fez contratações mais cascudas. Mas você acha que o Cruzeiro muito em função da Libertadores? Não acho que o Cruzeiro simplesmente contratou melhor. Eu só estou, em termos de comparação, Atlético-Cruzeiro, acho que o Atlético contratou melhor, acho o elenco do Atlético superior ao do Cruzeiro. Isso não quer dizer que o Cruzeiro contratou mal. Ontem eu falei aqui, o Cruzeiro contratou bem, principalmente do meio para frente, que era a principal carência do time. Mas para esse jogo especificamente, Cadu, eu estou falando de elenco, mas as opções de banco do David são melhores que as do Aguirre. O Cruzeiro hoje, para domingo, tem melhores opções de banco do que o Diego Aguirre, porque o Aguirre perdeu muita gente, o David também perdeu, mas por ele exemplo, perdeu menos. Você imagina que... O David ele vai poder optar por um Pisano, ele tem o Fabrício, que é o lateral imediato, ele tem o Mike, que é lateral imediato, não sei nem se o Mike vai para o banco, mas deve ir. Ele tem seus zagueiros, que são jogadores que foram mantidos, que são jogadores qualificados. Lá na frente ele tem mais opções para montar esse Cruzeiro. O Aguirre não tem. Se ele não escalar o Yuri, ele vai ter que optar por um volante, pelo Donizete,
pelo Pablo, que está chegando agora, que eu não encaixo nesses jogadores tão qualificados que fazem parte do grupo do Atlético. Então o Aguirre não tem tantas opções como o David tem. Mas eu acho que o fator campo, o fator jogar no Independência, com a torcida, com 90% de torcedores do Atlético, isso influencia muito. E agora, o Cruzeiro, os dois times vivem bons momentos. O Cruzeiro em termos de rendimento, de pontuação, de resultado, e o Atlético, além de estar com um resultado bom também, fora de campo, em questão de tabela, Libertadores, Campeonato Mineiro, o desempenho do Atlético me agrada muito mais. Por isso, bom, mas aí meu palpite é no final do programa. Não, guarda o palpite para o final do programa. Já que o Panzi falou um pouquinho das opções do David, vamos falar um pouquinho do Cruzeiro agora. O David fechou o treino, adota o mistério mais uma vez para o jogo contra o Atlético no domingo, e os jogadores vão viver emoções diferentes nesse jogão do final de semana. A escalação do Cruzeiro para o clássico de domingo é um mistério. É que os jornalistas não tiveram acesso ao treino. A rotina na Toca da Raposa foi um pouco diferente. Primeiro, os jogadores deram coletiva. Depois, tivemos acesso apenas ao início das atividades. E o que deu para ver foi só isso aí: aquecimento dos atletas. David está quebrando a cabeça para substituir jogadores importantes. Todo mundo que vem entrando nas partidas está dando conta de recado. Isso dá confiança ao treinador, dá confiança ao grupo. Com certeza quem for chamado, por quem o David optar, vai dar conta do recado. Uma presença é certa. Fabiano, tantas vezes contestado, estará na lateral direita. E desde já, ele trabalha a parte emocional. É um detalhe que faz parte. Esse fator emocional, técnico, tático, então é um conjunto que tem que estar muito bem. Quem vai sentir a emoção do clássico pela primeira vez é Lucas Romero. E como um bom argentino, já está por dentro da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Ele revela que já viu muitos jogos pela internet e sabe que é muito importante para a torcida do Cruzeiro. É um jogo especial, um clássico. Temos que encarar da melhor maneira para sairmos vitoriosos. E também para poder seguir mantendo a ponta. E ele vai enfrentar também a pressão da torcida adversária. O Caldeirão estará a favor do rival, que é o mandante do jogo. Mas Romero diz não se importar com essa pressão. Somos todos profissionais e nos preparamos para isso. Temos que estar concentrados para nada nos tirar o foco. Há que estar concentrado para que essas coisas por aí não saquem del partido. O Panzi adora ver jogo pela internet também, viu, Romero? Dimar Oliveira, durante a semana, a gente apostou aqui, nós dois concordávamos, que seria mais provável o Cruzeiro colocar Elber e Pisano nas vagas de Arrascaeta e de Alisson. Mas eu tenho pensado, e eu vislumbro também a possibilidade de ele colocar o Fabrício na lateral esquerda e escalar o Santisminho mais na frente. Eu estou na dúvida entre essas duas opções, qual o David vai escolher. Qual você acha que realmente ele vai escolher, agora praticamente na véspera do Clássico, e qual você escolheria? Qual você acha que seria melhor para o Cruzeiro? Eu escolheria Pisano e Elber. Eu mexeria com o Santisminho na lateral esquerda. Eu mexeria menos. Porque nos dois últimos jogos, mesmo que a gente tenha criticado o último jogo quando o Arrascaeta não rendeu o esperado, enfim, mas você não tinha o Ariel Cabral no meio, você tem algumas situações específicas da última partida. Mas nos dois últimos jogos, a gente pôde acompanhar mesmo uma evolução do Cruzeiro. Sei que a preocupação dele ontem e do que os jornalistas puderam ver naquele momento, foi muito mais na situação defensiva. Foi o que ele deixou que todo mundo visse, né? Ele quis mostrar para a imprensa que havia uma preocupação com o setor defensivo, conversou muito com os jogadores. Foi aberta, essa parte do treino foi aberta. Isso, essa parte foi a que os jornalistas puderam ver. Ele estava conversando mesmo com os jogadores de defesa do Cruzeiro. E óbvio que ele tem que ter essa preocupação. O Atlético ataca com muita gente, o poder ofensivo do Atlético é muito grande. Mas é claro que, ao mesmo tempo que ele tem a preocupação defensiva, ele tem que... O que é a dúvida dele é a frente dele. É o que ele vai fazer na ausência desses dois jogadores. Então, na minha opinião, o David, por estar muito pressionado, ele não vai mexer dessa forma que a gente está achando. Eu acho que ele vai mesmo ser mais... Eu faria isso. Eu não arriscaria dessa forma e tanto desse jeito. Claro que são jogadores de qualidade... mas eu acho que o acerto do momento é o que tem que valer para o Clássico. Eu não acho que é bom mexer de imediato. No caso do David especificamente, ele vai para fora de casa, ele vai ter a torcida toda praticamente contra,
Né? Então, este grupo precisa estar muito consciente. Quando se fala assim, é o poder da concentração, Cadu, o que vai valer para a eleição nesse jogo? Se esses jogadores estão mesmo com o David, o que vai valer o David colocar a situação dele num clássico como esse? Esse emocional vai mexer demais com a situação do clássico. Então, eu acho que vale você manter o que você fez de melhor até agora. A Dilmara está falando da parte emocional, Panzi, e a gente aqui no Brasil associa muito o futebol argentino a essa capacidade de controlar os nervos. Os argentinos são tidos como frios, jogadores que conseguem se adaptar a ambientes hostis, jogam bem fora de casa, tem aquele toque de bola, o toque me voe, que dá tranquilidade. E o Cruzeiro tem no coração ali do meio-campo 2 argentinos, o Cabral e o Romero. Você acha que esses 2 jogadores podem dar essa tranquilidade, que eles têm esse perfil de jogadores que não sentem a pressão em jogos complicados, jogar fora de casa, por exemplo? Sim, não só eles, o Henrique também. O Henrique é um jogador experiente, jogador que tem Libertadores no currículo, já jogou várias Libertadores e passa essa tranquilidade também. Ainda mais em relação a Cruzeiro e Atlético, é um jogador veterano de Cruzeiro. Tem até um ditado que rola entre os boleiros aqui no Brasil, que é mais ou menos o seguinte, eu não lembro as palavras exatas, mas é algo mais ou menos na linha. Quando o argentino sai na frente, acabou o jogo, porque eles vão ficar tocando a bola, eles vão ficar gastando tempo e tem essa habilidade, talvez maior do que o brasileiro, de ter o controle emocional. Mas aí tem mesmo, né, Cadu? A gente acompanha aí Libertadores, principalmente os jogos contra o brasileiro. O argentino tem essa capacidade. Chile e Argentina, né? A virada, com todo mundo dando não leve. Jogando bem e conseguiu controlar o jogo. Enfim, o argentino tem essa capacidade. O Cruzeiro foi vítima disso em 2009, né? O Estudiantes virou o jogo e o jogo acabou, né? A disciplina tática do argentino ela é bem mais aguçada que a do brasileiro. Mas em relação ao que o David pode aprontar nesse jogo, eu acho que quanto menos o David mexer no Cruzeiro, melhor para o Cruzeiro. Quanto menos ele fez isso nessa temporada, o Cruzeiro rendeu um pouquinho mais. O ápice foi contra o Uberlândia, que o time jogou bem, principalmente no segundo tempo, um time muito espelhado, parecia aquele time do Mano Menezes. Sempre que o David tentou mudar alguma coisa nesse time, o Cruzeiro não rendeu. Por isso que eu acho que ele não vai mudar muito. O Cruzeiro, o empate não é ruim para o Cruzeiro. Mas o não mudar muito, com os desfalques, para você seria o quê? Seria colocar Pisano e Elber ou seria colocar o Fabrício, que também já jogou com alguma frequência, e soltar o Santos Minho lá na frente? Eu não mudaria, eu não tiraria o Sanches Minho da lateral, não mudaria isso, eu mudaria apenas os 2 que vão ficar de fora. Eu pergunto isso por quê, Panzi? Porque o definir o que seria mudar muito, nesse caso é um pouco relativo, porque o Sanches Minho já jogou mais solto, até com mais frequência do que o Pisano. Eu escalaria Pisano e Elber, para deixar claro, mas o Pisano tem um certo elemento ali de novidade também. Né? Ele não tem jogado com frequência. Novidade para a gente, o que não é novidade para o David. É nisso que eu bato. Talvez o David ele entrou bem no lugar da Arrascaeta também, entrou na bem. função. Agora, eu não descarto também o Alano, gente. O Alano pela recomposição, pela recomposição, o lado direito do Marcos Rocha, com o Luan, com o próprio Robinho, quando cair por lá, o Yuri, que pode cair por lá também, eu não descartaria o Alano. Eu só não mexeria na estrutura do Cruzeiro. O Romero ajudando o Fabiano pela direita, o Ariel, aquele jogador pensando no meio de campo, o Henrique como primeiro volante, não mexeria na lateral esquerda, não mexeria na lateral direita, trocaria apenas esses 2 jogadores, o Alisson e o Arrascaeta, pelo fato deles não estarem aqui. O Elber é uma certeza. Eu acho que o David não vai fugir do Elber. Fica só essa interrogação, para mim, se entra com Pisano, se entra com Alano, vai ser, na minha concepção, a surpresa que a gente vai ver. E já que você falou do Elber, antes de eu voltar para a Edmara, você escalaria o Elber mais aberto pela direita ou mais aberto pela esquerda? Porque normalmente ele tem entrado mais aberto pela direita. Só que no domingo o Cruzeiro não vai ter o Alisson, que normalmente joga aberto pela esquerda. Como que você solucionaria isso aí? É outro problema. Problema entre aspas. Bom problema para o David, porque ele tem qualidade. Ele pode colocar o Pisano se entrar caindo pela direita. Ele pode colocar o Alano se entrar aberto na esquerda, o Elber na direita. Se o Elber for pela direita, talvez possa ser o lado forte do Cruzeiro no clássico, com o Romero, com o Fabiano, que é um jogador que não chega à linha de fundo, aí o Elber faria esse papel de chegar à linha de fundo. Eu prefiro o Elber na direita, eu gosto mais do Elber na direita, e aí fica a dúvida, o Pisano fazendo a função de armador ou o Alano lá na esquerda.
Olha, daqui a pouco a Dilmara fala, a gente vai pro intervalo e na volta tem enquete, tem palpite, tem mais notícia dos dois times. Só para completar esse negócio do Elber antes da gente ir pro intervalo, no próprio Sport ele jogava pela direita. No 4-2-3-1 do Sport ele fazia o lado direito e o Marlone, que também passou pelo Cruzeiro, fazia o lado esquerdo. Agora Kika Branco, não é mais intervalo. Kika Branco e as mensagens das duas torcidas, Kika, atleticanos e cruzeirenses. Boa tarde, bom feriado a todos. O André App disse, o Romero disse que gosta de jogar com casa cheia, agora eu botei fé, vamos pra cima. O Kleber Soares, incrível como todos os ex-treinadores do Cruzeiro deixavam o Luan sempre com muita liberdade para armar as jogadas. Parece que o David também vai deixá-lo livre. O Leonardo 13 diz que o aniversário do Galo é hoje, mas a festa será no domingo, aqui é Galo. E no Bandzap, o Ed Carlos tem que jogar o clássico, o Thiago exige muito do Luan. Eu acho que essa aí foi o Eduardo Panzi. Acho que você criou um fake para detonar o Thiago aqui no arroba os donos da bola MG. Rápido intervalo, na volta tem Edmar Oliveira, tem enquete, tem palpite, tem muito mais sobre o clássico de domingo.